Os desenvolvedores criam jogos com objetivos claros, o que parece óbvio, mas existem coisas que eles não esperam que os jogadores façam. Mas se tem algo que nós gamers adoramos fazer é explorar tudo que é possível no jogo, o que claramente inclui a utilização de bugs, glitches, exploits e outras coisas que os desenvolvedores não queriam que a gente fizesse. E mano, tem cada coisa completamente inesperada. No vídeo de hoje vamos explorar 10 coisas que os desenvolvedores nunca imaginaram que alguém tentaria. Número 10. O baú de Erland Greymane em Skyrim. No jogo da Bethesda como Skyrim, comerciantes não carregam fisicamente todos os itens que vendem. Esses itens ficam armazenados em baús escondidos pelo mapa, localizados em áreas onde os jogadores normalmente não deveriam ter acesso. Mas, como sempre, os jogadores encontraram um jeito. Erland Greymane, o ferreiro do Skyforge em Whiterun, tem um desses baús. Ele vende equipamentos de alta qualidade, geralmente inacessíveis no início do jogo. Mas ao atravessar uma parede com uma falha no mapa, você pode cair fora dos limites do mundo e encontrar o baú escondido lá. De lá é possível pegar todo o estoque dele gratuitamente, sem que isso seja considerado roubo. Apesar de Skyrim já ter recebido vários patches ao longo dos anos, esse truque ainda funciona na versão mais recente, tornando um dos exploits mais famosos do jogo. Para quem quer começar a aventura com vantagem, esse truque é um atalho quase irresistível. Número 9. Sala dos desenvolvedores em Oblivion. Nos jogos da Bethesda, novamente, há lugares que deveriam ser inacessíveis, mas que os jogadores acabam descobrindo, como a famosa Sala dos Desenvolvedores em Oblivion. Essa sala secreta contém todos os itens, armas e armaduras do jogo. Normalmente só é acessível via comandos no PC. No entanto, jogadores de console encontraram um truque para chegar até lá. Se você tiver a DLC Frostcrag e Spire, tudo que precisa fazer é subir na torre, salvar o jogo, fechar o jogo e em seguida desinstalar o DLC do disco rígido. Quando você recarrega o save, o personagem cai através do mapa e aparece diretamente na sala dos desenvolvedores. Lá é possível pegar qualquer item que você quiser, desde armas lendárias até equipamentos raros. Após coletar o que deseja, basta reinstalar o DLC e tudo voltaria ao normal. Esse truque é um exemplo perfeito de como os jogadores sempre encontram maneiras criativas de acessar o que teoricamente deveria estar fora de alcance. Número 8. Dinheiro infinito em Cyberpunk 2077. No lançamento de Cyberpunk 2077, o jogo estava cheio de bugs e exploits, mas um dos mais populares foi o truque do dinheiro infinito usando as latas de refrigerante. Isso funcionava porque qualquer item no inventário podia ser desmontado para obter materiais de crafting, incluindo as latas de refrigerante que custavam muito pouco nas máquinas automáticas. O processo era simples. Vá até um lugar cheio de máquinas de refrigerante, como Arasaka Plaza, compre várias latas, desmonte tudo e use os materiais para criar armas. Então, depois venda essas armas por um valor muito maior do que o custo inicial. Com isso, era possível acumular dinheiro praticamente ilimitado. Embora esse exploit tenha sido corrigido em atualizações posteriores, ele se tornou um dos exemplos mais lembrados de como o lançamento de Cyberpunk foi caótico. Ainda assim, para muitos jogadores, foi uma maneira divertida de investir no início do jogo. Número 7. A ponte em Castlevania Symphony of the Night. Em Castlevania Symphony of the Night, existe uma ponte de madeira no Underground Cavern, que bloqueia o caminho para a mina abandonada. Para avançar, você precisaria atrair um Skeleton Ape para lançar um barril contra a ponte e destruí-la. É um quebra-cabeça simples, mas que pode ser demorado devido à aleatoriedade de quando esse Skeleton Ape aparece. No entanto, os jogadores descobriram um truque curioso. Se você pressionar o botão do triângulo no segundo controle exatamente nessa área, a ponte se quebra instantaneamente, sem a necessidade do barril. Esse recurso é na verdade um comando de depuração utilizado pelos desenvolvedores na versão de PlayStation 1, provavelmente usado para testes e esquecido no jogo final. O mais curioso é que essa função não está documentada e só funciona na versão original do jogo. Décadas se passaram antes de descobrirem esse truque, mostrando como até mesmo os jogos mais explorados ainda podem guardar segredos incríveis. Número 6. Treino infinito em Harvest Moon Back to Nature. Em Harvest Moon Back to Nature, o uso das ferramentas consome a estamina do personagem, e quando ela acaba, ele desmaia de exaustão. No entanto, existe um truque que permite treinar suas ferramentas até o nível máximo logo no início do jogo, sem risco de desmaiar. Após a cena inicial,
Em vez de sair da casa, fique dentro e equipe suas ferramentas. Comece a usá-las repetidamente e seu personagem ficará exausto. Mas curiosamente, enquanto você estiver dentro da casa, a estamina nunca chega a zero completamente. Isso significa que você pode treinar até o nível máximo sem interrupções. E ao sair da casa, o personagem obviamente irá desmaiar imediatamente. Mas o único efeito disso é que você perde o dia. E como a penalidade é mínima, o truque oferece uma enorme vantagem logo no início do jogo, permitindo que você realize tarefas mais rápido e com mais eficiência nos dias seguintes. Número 5. Escadas de cabeças em Ultima Online. Ultima Online é famoso por sua liberdade, mas isso também levou a algumas soluções completamente absurdas, como o uso de cabeças decepadas para invadir baús protegidos. No jogo, jogadores costumam cercar seus baús com mesa para impedir que outros jogadores roubassem seus itens, já que os móveis não podiam ser movidos por terceiros. Parecia um sistema seguro, até que alguém descobriu que cabeças decepadas, por algum motivo, tinham espessura suficiente para serem empilhadas, formando uma espécie de escada improvisada. Com paciência e uma boa quantidade de cabeças, era possível subir nas mesas e acessar os baús trancados. Embora fosse um processo trabalhoso e arriscado, já que os outros jogadores podiam atacá-lo enquanto você fazia isso, a criatividade necessária para realizar esse truque tornou-se lendária. Número 4. Armadura infinita em Dragon Age 2. Dragon Age 2 foi desenvolvido em um cronograma apertado, e isso resultou em várias falhas, mas nenhuma tão absurda quanto o exploit de armadura infinita. No lançamento, bastava equipar e desequipar um escudo repetidamente para que o bônus de armadura fosse acumulado sem limites. Cada vez que o escudo era equipado, o jogo adicionava o bônus como se fosse a primeira vez que você tinha equipado, mas nunca removia esse bônus. Repetindo o processo algumas vezes, era possível alcançar 100% de resistência física, tornando seu personagem completamente invulnerável a ataques físicos. Embora isso pudesse parecer ótimo, o truque também tinha um efeito colateral sério. Se usado no final do primeiro capítulo, durante a missão do Deepest Roads, o jogo travava, impedindo qualquer progresso. Essa falha foi corrigida em atualizações posteriores, mas ficou como um exemplo perfeito de como a pressa no desenvolvimento pode deixar passar erros tão básicos, mas também tão divertidos. Número 3. Ataque de costas em Metroid Fusion. Os Ghost Space Pirates são alguns dos inimigos mais frustrantes de Metroid Fusion. Eles só podem ser derrotados com mísseis, e pior ainda, só tomam dano se forem atingidos nas costas. Isso torna as batalhas lentas e difíceis, especialmente em corredores apertados. No entanto, jogadores descobriram uma falha curiosa. O jogo determina onde estão as costas do inimigo com base na direção que Samus está virada. Isso significa que se você disparar um míssil e virar Samus de costas, antes que o míssil atinja o inimigo, o jogo conta como um acerto nas costas, mesmo que o míssil tenha acertado na frente. Com esse truque, inimigos que antes demoravam para ser derrotados podem ser eliminados em segundos. É uma solução completamente não intuitiva, mas extremamente eficaz, especialmente para speedrunners e jogadores que querem evitar batalhas longas. Número 2. Cura infinita em Resident Evil Code Veronica. Resident Evil Code Veronica contém um dos exploits mais simples e úteis de toda a série, a possibilidade de criar um item de cura infinito. E o mais impressionante é que esse truque pode ser feito logo no início do jogo, sem a necessidade de qualquer habilidade especial. O método é simples, mas requer uma configuração específica no inventário. Você precisa colocar o manual do jogador no primeiro slot, a pistola no segundo e o item de cura no terceiro. Depois, basta abrir o manual pelo menu de arquivos e ao fechar, o item de cura aparece como equipado no lugar da pistola. A partir daí, você pode usar esse item de cura quantas vezes quiser sem que ele desapareça. Essa falha está presente tanto na versão original do Dreamcast, quanto em relançamentos para outras plataformas, tornando-se uma ferramenta valiosa para quem deseja enfrentar os desafios do jogo com mais tranquilidade. Um erro simples, mas que transforma a experiência de Code Veronica em algo muito mais fácil para quem sabe aproveitá-lo. E em primeiríssimo lugar, execução de códigos arbitrários em Pokémon. Entre todos os exploits famosos, o Glitch 8F em Pokémon é um dos mais impressionantes já descobertos. Ele não só permite manipular o jogo completamente, mas também é capaz de realizar feitos incríveis, como modificar valores em outros jogos ou até mesmo desbloquear o hardware do Game Boy. O glitch funcionava através de um item bugado chamado 8F. Ao usá-lo, o jogo começa a interpretar a memória RAM como um código ativo,
permitindo que os jogadores programem ações específicas alterando os dados do inventário. Embora o processo seja extremamente técnico e complicado, os resultados são surpreendentes. Você pode criar um Pokémon, desbloquear itens ou até mesmo reescrever o funcionamento do jogo inteiro. Esse exploit é um dos exemplos fascinantes de como a criatividade dos fãs pode transformar bugs em ferramentas poderosas. Mais do que uma simples falha, o Glitch 8F elevou o conceito de explorar jogos para um nível completamente novo, permitindo que Pokémon fizesse coisas que nem os desenvolvedores imaginavam que seria possível. Mas me conta aí você conhece algum outro bug, exploit ou glitch de algum outro jogo? Se souber, deixa aí nos comentários. Mas você conhece as microtransações em jogos mais absurdas que já existem? Chega a ter uma que você tem que pagar para respirar, velho. Então clica aí nesse vídeo aí na tela final para conhecer. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Papai vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Falou!